Senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná recepcioná-los no 21º Encontro Nacional do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais. Nós já fizemos essa abertura pela manhã, mas vou refazê-la devido aos novos participantes. Antes de iniciar este evento, solicitamos gentilmente que os aparelhos celulares permaneçam no modo avião ou no modo silencioso. Agora falo sem o auxílio do microfone para que as pessoas com limitação visual tenham a noção do espaço onde ocorrerão os pronunciamentos. Estou ao lado direito para quem vê da plateia. Agora, de acordo com o protocolo adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, farei minha autodescrição. Sou um homem de pele branca, com 1,85 m de altura, cabelos e olhos castanhos. Tenho barba e uso óculos com armação na cor preta. Estou vestindo terno azul escuro com camisa rosa claro e gravata nas cores azul e rosa claro. Agora, audiodescrição do local. Nosso auditório conta com aproximadamente 300 lugares. Possui um piso em carpete em tom claro e paredes com revestimento na cor bordô. As cadeiras da plateia são reclináveis na cor azul claro com apoios embutidos. Nosso palco possui piso de madeira na cor clara com cortinas de veludo na cor bordô. Antes de iniciar, solicito uma salva de palmas a Pietra Silvestre, nossa embaixadora da acessibilidade. De nada, merecido. Para o painel com o tema O papel nas escolas judiciárias no combate ao capacitismo, apresentamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigor Roberto Benson, a cantora, compositora e artista de voz Sara Bentes, o secretário de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Brasil Nunes, e, para o papel de facilitadora neste painel, a servidora Melissa Medrone, da Secretaria de Comunicação Social e Multimídia do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Para a abertura deste painel e saudação, passo a palavra ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigor Roberto Benson. Boa tarde a todos e todas. Eu, fazendo aqui minha autodescrição, sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelos grisalhos, tenho 1,77 m de altura. Estou sentado aqui no lado esquerdo, direito quem me vê aqui na mesa. E conto com a presença aqui, com a grande satisfação, dos nossos convidados, né, cantora, compositora e artista de voz, Sara Bentes, secretário de Comunicação Social do TRE de Goiás, Brasil Nunes, e a Melissa Medrone, que é a servidora aqui do TRE. Então, o nosso objetivo aqui, né, Melissa, é trocar algumas ideias aí sobre a questão da acessibilidade. Então, já passo, né, a palavra aqui para a Melissa, aqui, que vai fazer a intermediação, né? Obrigada, presidente. Vou falar também sem o microfone, para que as pessoas possam me localizar aqui na mesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, compridos, estou usando uma calça e uma camisa preta. Antes da gente começar, queria contar para vocês que hoje, na hora do almoço, a gente aproveitou a presença desses dois convidados especiais, o Brasil, que veio de Goiás, e a Sara, que veio do Rio de Janeiro, atendendo um convite aqui do presidente do TRE do Paraná, veio especialmente para prestigiar esse evento. A gente aproveitou a presença deles e a banda Fora da Pauta fez uma música autoral para a campanha dos mesários voluntários com deficiência. Então, para incentivar pessoas com deficiência a se voluntariarem para trabalharem nas eleições, a gente gravou hoje no estúdio do TRE Paraná, junto com a banda e com a Pietra também, os nossos intérpretes de Libras, um clipe que vai ser editado, vai ser disponibilizado em breve, mas a gente queria mostrar um trechinho para vocês verem como está ficando bonito. Lamar, coloca aí para a gente, por favor.
letra é da Simone Heimbecker, né? É uma canção original aí para a nossa campanha. Bom, eu vou falar um pouco sobre o capacitismo. Eu não sei até que ponto todo mundo está familiarizado com a terminologia relacionada a esse assunto. O capacitismo é a discriminação por qualquer meio ou tratamento, ou forma de comunicação, ou prática, ou barreiras físicas e arquitetônicas que impeçam o pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência. E eu vou dar alguns exemplos, né? Porque essa é o conceito, mas na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, quando a gente trata pessoas com deficiência de forma infantilizada, ou quando a gente faz referência às conquistas das pessoas com deficiência, como se fossem milagres. A gente diz assim, olha lá, aquela pessoa é uma guerreira, olha tudo que ela teve que superar, ela é um exemplo de superação. Olha lá, se até ela consegue, por que eu não vou conseguir? Por que você está aí reclamando? Isso também é um tipo de preconceito, é um capacitismo. Da mesma forma, quando a gente tenta minimizar, assim, usar eufemismos, né, para alguns termos, por exemplo, quando a gente, em vez de chamar uma pessoa cega de ceguinho, a gente está ultrapassando o limite do que poderia ser simpático e está diminuindo uma pessoa, né? A gente está usando uma forma diminutiva para fazer referência a uma pessoa. E sempre nós estamos falando de uma pessoa, e não de um portador de alguma coisa, né? Essa ideia de tratar pessoas com deficiência como portadores, isso já foi superado a partir de encontros da Organização das Nações Unidas, que definiram, né, o que é a deficiência. A deficiência é uma combinação de fatores clínicos com deficiências no ambiente. O ambiente é que tem problemas e não oferecer as condições que a pessoa precisa para exercer os seus direitos. Então, nós estamos sempre falando de pessoas. E pessoas com deficiência. Também não se diz mais que são pessoas especiais, pessoas excepcionais ou pessoas normais, né? Todo mundo é normal. A gente também não diz que as pessoas com deficiência sofrem de alguma deficiência, porque não necessariamente elas sofrem, né? É só uma situação. A gente também tem que tentar evitar, na abordagem, oferecer ajuda, embora, né, a gente erre muito, tanto na terminologia quanto na atitude. Eu mesma erro o tempo inteiro. Mas não oferecer ajuda, não sair ajudando para a pessoa antes de perguntar se ela realmente quer a sua ajuda, sair puxando a pessoa pelo braço, ou falando alto na orelha dela, né, sem que ela tenha requisitado esse tipo de reforço aí na comunicação, na ajuda. E para quem gostaria de saber mais sobre esse assunto, a gente tem algumas dessas informações, estão na cartilha de linguagem cidadã, que o TRE do Paraná fez, que está disponível no site do TRE, que a gente vai colocar ali na televisão, algumas dessas dicas que estão lá na cartilha, com relação a termos que não são mais usados, referências, dicas culturais. Quem quiser saber mais sobre isso pode procurar ali. Mas hoje a ideia é a gente ouvir aqui, né, isso só foi uma introdução, ouvir a história dessas duas pessoas maravilhosas que estão aqui no palco com a gente, que foram muito generosas em, né, ceder o seu tempo para compartilhar um pouco das suas histórias. A Sara Bentes, ela nasceu em Volta Redonda. Ela é cantora, compositora, escritora e atriz. Ela tem experiência com dança e com circo. Foi premiada internacionalmente na música e coleciona shows em vários países, e atua também como consultora em acessibilidade cultural e arte inclusiva. A Sara foi embaixadora do Prêmio Alexa de Acessibilidade 2020, e ela teve a sua voz transformada na voz sintetizada Letícia, que é a voz das nossas urnas eletrônicas, que vão ser usadas nas eleições desse ano em todo o Brasil. Além, esse recurso também é utilizado em outros países também lusófonos, não só no Brasil. Então, Sara, a gente queria que você contasse para a gente como é que foi esse convite, como que o TSE chegou até você e como é que foi essa experiência de gravação, como é que foi esse processo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo.
Sou Sara Bentes, esse é o meu sinal em Libras. Falando fora do microfone, para me situarem, quem precisa. E fazendo uma rápida autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, mas resultado de uma mistura de muitas raças. Tenho 1,62 m, magra, tenho os cabelos castanhos, cacheados, bem compridos, mas hoje estão presos num coque. Tenho os olhos azuis, sorriso largo, estou com uma maquiagem bem leve. Estou vestindo uma blusa rosa com um blazer, acho que é xadrezinho, né, de cinza, que não basta ser cega, tem que ter boa memória, eu não lembro de todos os detalhes. Estou com uma calça social cinza e botinha preta. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma grande alegria estar aqui, cumprimentar meus colegas da mesa, senhor presidente, obrigada pelo convite, Melissa, Brasil, que honra estar aqui entre vocês. Curitiba é uma cidade que faz parte da minha história familiar, tenho familiares aqui, então desde a infância que eu visito Curitiba, confesso que fazia um bom tempo que eu não vinha e que alegria estar aqui com vocês. Agora sobre a voz das urnas, né, como é que foi esse convite? Bom, primeiro, eu não fui convidada, eu fui informada de que a minha voz estaria lá. Mas isso, vou contar um pouquinho do processo, então, que é bastante importante, né? Às vezes a gente olha de fora e vê, né, as pessoas falam, nossa, que sortuda, que legal, sua voz vai para as urnas, mas tem toda uma construção disso, né? Mesmo que lá no início da construção eu nem soubesse que um resultado tão significativo pudesse ser alcançado, né? Eu, desde cedo, sabia que eu queria trabalhar nas artes, sabia que eu queria ser cantora, atriz, sabia que eu ia trabalhar com a minha voz. E sempre desenvolvi trabalhos em torno da voz. Eu estudei, não cheguei a me formar, mas estudei jornalismo com foco em rádio e TV. Eu desenvolvi um sistema de leitura em voz alta para pessoas com deficiência visual, que utilizam leitores de tela, e eu ensino essa técnica, batizei no Brasil, é a leitura sombreada, e ensino essa técnica para outras pessoas com deficiência visual, né, por todo o Brasil. Eu trabalho como artista de voz. O que é arte de voz, né? Engloba locução, narração, dublagem, vários trabalhos com a voz. E lá em 2017, uma empresa chamada F123, que era uma empresa de tecnologia assistiva, que são todas as tecnologias desenvolvidas para trazer acessibilidade, para assistir pessoas com deficiência, né? Queria desenvolver uma nova voz sintetizada, que fosse gratuita, que fosse muito eficaz e que fosse gratuita para qualquer pessoa com deficiência visual. Só explicando, que é importante, voz sintetizada são aquelas vozes que a gente ouve, por exemplo, no Google, na Alexa, a própria Siri, do iPhone, né? Não é a inteligência artificial, é a voz usada pela inteligência artificial. E nós, pessoas com deficiência visual, utilizamos vozes sintetizadas quase que 24 horas por dia, porque utilizamos no smartphone, nos computadores, um recurso chamado leitor de tela, que transforma em texto, transforma toda a informação em texto em voz sintetizada, para que a gente acesse esse texto, né? Então, a ideia dessa empresa F123 era lançar mais uma voz sintetizada, porque já temos várias, né, no mercado, mas uma que fosse gratuita, que fosse um arquivo leve, que tivesse uma resposta rápida, que fosse bastante eficaz. E, para isso, eles fizeram um concurso na internet para escolher quem seria o dono dessa voz, né, quem que doaria a voz para essa nova voz sintetizada. E nós não tínhamos, até então, no Brasil, nenhuma voz sintetizada feita a partir da voz de uma pessoa com deficiência visual. Era sempre aquele movimento de pessoas que enxergam auxiliando pessoas cegas, né, pessoas com deficiência. E acho que, muito por essa lacuna, né, eu venci esse concurso, porque era por votação popular, né, então, boa parte da comunidade das pessoas com deficiência visual votou na minha voz. Então, eu gravei 30 horas de leitura em voz alta para gerar material para que um software de inteligência artificial identificasse meu padrão de voz, meu padrão de fala, e
reproduzisse esse padrão de fala. Assim, então, foi criada a voz Letícia. Normalmente, a gente coloca nas vozes sintetizadas algum nome diferente da pessoa que doou a voz, né? E, bom, essa voz, então, foi lançada em 2019, e, desde então, ela vem sendo usada por muitas pessoas com deficiência visual nesses smartphones e computadores. E agora, né, acho que no comecinho desse ano, a ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, e é muito importante a gente citar essa organização, procurou o TSE para melhorar a acessibilidade das urnas eletrônicas, porque até então a gente tinha uma voz funcionando ali nas urnas eletrônicas, mas de forma muito precária. Não falava todas as informações, não era uma voz muito humanizada. Então, a ONCB procurou o TSE e juntos fizeram esse aprimoramento, né, e foi a própria ONCB que sugeriu a voz Letícia, que já estava, né, sendo muito utilizada, já é muito utilizada nessa comunidade, para que fosse, então, a voz oficial das urnas eletrônicas. Aí sim, a gente chegou nisso tudo. E eu recebi uma mensagem do TSE no dia do meu aniversário, ganhei esse presente, informando que, então, era a minha voz que seria a voz oficial das urnas, né? A importância disso, como eu já disse, a gente vive muito um papel, a gente, pessoas com deficiência, um papel de auxiliados, né? De ajudados, porque no imaginário da maioria das pessoas não temos capacidade nem de fazer o que a gente precisa para a gente mesmo, muito menos de ajudar. Então, a gente está sempre na posição de ajudado. Um exemplo disso, apenas um pequeno exemplo. Eu tinha uma pessoa próxima minha que estava internada no hospital, e eu fui não só visitar essa pessoa, mas ficar de acompanhante. E, quando eu cheguei no hospital, o segurança, eu cheguei sozinha com a minha bengala, o motorista do Uber me conduziu até a recepção, e já veio um segurança, me pegou pelo braço: fulano, leva ela para oftalmologia. Eu falei: não, eu não sou paciente hoje, querido, muito obrigada. Eu vim acompanhar, eu sou acompanhante de uma pessoa. E não estou vendo a cara da pessoa, mas dá para imaginar. Como assim acompanhante? Ela não enxerga, como é que ela vai ajudar alguém, né? Esse é o imaginário das pessoas, em geral. Então, quando a gente inverte um pouco esse papel e coloca a voz de uma pessoa com deficiência para auxiliar outras pessoas com deficiência. Está falhando um pouquinho esse microfone, é assim mesmo? Vamos trocar. Obrigada. Quando a gente coloca a voz de uma pessoa... bem melhor. Coloca a voz de uma pessoa com deficiência para auxiliar outras pessoas com deficiência, a gente está dizendo para a sociedade, né, que a gente sim, que a gente pode, muito mais do que se imagina. Quando a gente faz uma campanha como essa, da palhinha que vocês viram do clipe, né, de chamar pessoas com deficiência para serem mesárias, para serem voluntárias, a gente está reforçando também essa ideia de que, sim, a gente pode muito mais do que as pessoas esperam da gente, né? Além disso, ser a voz oficial das urnas, né? Fala de representatividade, então, outras pessoas com deficiência visual ou com deficiência se sentem representadas ali, é um estímulo para que mais eleitores com deficiência vão votar. Protagonismo, que é uma coisa que a gente busca muito, nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa colocar a nossa voz no mundo, e sem falar que, melhorando a acessibilidade, nesse momento tão importante, né, das eleições, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de cidadania. Eu, infelizmente, conheço algumas histórias de pessoas cegas que foram votar, né, no momento em que não havia acessibilidade nas urnas, e elas precisaram levar alguém junto para apertar o botão que elas queriam, e elas acabaram sendo coagidas a votar em pessoas que elas não queriam votar. Isso é muito triste, isso é muito sério. Então, quando a gente traz acessibilidade, a gente traz autonomia, a gente traz dignidade, né, a gente traz direito. Então, é toda essa importância, né, para a gente ter
a voz de uma pessoa com deficiência sendo a voz oficial das urnas. E eu fico muito feliz, de verdade, muito honrada de fazer parte de tudo isso, né, de fazer parte dessa história de acessibilidade e inclusão do nosso país. E é o que me trouxe aqui hoje também. Então, fico muito grata, muito feliz. E acho que já estourei meu tempo. Muito obrigada pela oportunidade. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? Porque a gente tem muito a aprender com vocês. E a gente está aqui num evento com as escolas judiciárias eleitorais, que são responsáveis pela capacitação das magistradas e dos magistrados. E é muito importante esse tipo de oportunidade para a gente saber como que a Justiça Eleitoral pode atuar para aprimorar os serviços que oferece e tornar as eleições um processo realmente mais inclusivo. E hoje a gente está com a companhia aqui também do Brasil Nunes. O Brasil, ele nasceu no interior do Rio Grande do Norte. Ele é o filho do meio de 5 irmãos. E ele sofreu paralisia infantil quando ele tinha 2 anos. Então, ele se mudou para Goiânia e teve que fazer várias cirurgias durante a adolescência. O Brasil se graduou em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e é pós-graduado em marketing empresarial pela Universidade Federal do Rio. É servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, onde exerce o cargo de secretário de comunicação. Ele foi escolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim como a Sara, só que, no caso, para protagonizar a campanha pela acessibilidade nas eleições de 2022, com números expressivos de visualização e repercussão em todo o país. Sempre que convidado, o Brasil realiza palestras sobre acessibilidade e capacitismo. E hoje a gente queria saber de você, Brasil, como servidor público, como jornalista, como que você acha que a gente pode aproximar as pessoas com deficiência da justiça eleitoral para que a gente possa aprender a incluir? Boa tarde a todos e a todas. Tá bom? O som tá bom? Para as pessoas que precisam situar onde eu estou do lado direito de quem entra do palco. Sou moreno, cabelos claros, olhos claros, tenho 1,63 m, sou da sua altura, Sara. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu acho que isso só prova o tanto que o Brasil está mudando. E eu quero oferecer essa minha fala para Pietra. Pietra, você foi um grande presente que aconteceu na minha vida nesses últimos dias. A Pietra mandou uma mensagem para mim, dizendo que a gente já está fazendo esse filme junto hoje. E eu ganhei muita sabedoria em conhecer você, Pietra. Você é uma pessoa maravilhosa e que faz a diferença de todos nós. Obrigado pelo convite do presidente, obrigado a Melissa e a Sara também. Com a Sara hoje, eu vi o tanto que eu sou desafinado, eu tinha que cantar ao lado da Sara. Aí eu falava, Sara, como é que eu não atrapalho você? Ela me ensinou uma técnica de respiração e eu vou chegar em Goiás e vou montar uma dupla sertaneja. Brincadeira. Eu acho assim que eu fico pensando, as pessoas que vieram antes da gente, quantas pessoas morreram, ficaram isoladas, as pessoas tinham vergonha de ter alguém na família por ter qualquer problema físico. E hoje a gente conquistar esse espaço, a gente vê que o Brasil está mudando, que as pessoas estão mudando, que nós merecemos respeito. Ficar conhecendo esse projeto do TRE do Paraná, onde eu acho que nós vamos entrar na história com todas as zonas eleitorais. Ter uma pessoa com deficiência física mostra que nós somos capazes, que o capacitismo nós não podemos aceitar e que a gente não quer ajuda do governo, a gente não quer piedade, a gente quer simplesmente trabalhar, mostrar que somos capazes. Nós sentimos dor, sentimos frio, podemos atuar em qualquer área de profissionalismo com a mesma competência. Infelizmente, as pessoas nos veem ainda, Melissa, como pessoas que somos frágeis,
que se eu chegar hoje no mercado de trabalho com o currículo que eu tiver e for disputar com outra pessoa, eles vão escolher outra pessoa achando que eu posso adoecer. E isso é tão cruel com nós que somos pessoas que temos qualquer deficiência física, que eu trabalho 14 horas no Tribunal Regional Eleitoral, sendo concursada, eu ainda tenho medo de dizer que eu estou cansado. Porque se eu falo que eu estou cansado, pode os meus superiores, meus colegas de trabalho, a equipe que trabalha comigo, achar que eu não venho no dia seguinte. Porque isso está muito no dia a dia da nossa luta, de abrir o olho e pensar que eu não posso cair, que onde eu for, se qualquer pessoa que for convidada aqui, eu vou até fazer uma interação com você. Meu amigo que está, você que de camisa, de blusa, fala cor, que mulher inventaram umas cores que eu não conheço. Se você for convidada para uma festa aqui em Curitiba, você ganha os ingressos VIP. Qual é a sua preocupação antes da festa? Por favor. Pode ser você, por favor. Diogo. Diogo, se você recebe um convite aqui em Curitiba para participar de um grande show, sei lá, não vou falar Anitta não, vamos Roberto Carlos. E você ganhou o ingresso VIP, o que é que antecede o show, o que é que você pensa, o que é que você faz antes do show? Eu procuro alguém para me acompanhar. Porque você é uma pessoa como eu, que tem uma necessidade, talvez, especial, mas isso não quer dizer que você não vá ao show, né? Sim, sim. Quando eu vou, aí lá eu procuro saber também sobre a acessibilidade do local, né? A colega ao lado, por favor, que está ao seu lado, o que você faria se você fosse convidada? Teria que verificar onde que fica o local mesmo, o caminho. Isso. Você já viu que no meu caso do Diogo já muda? Porque se não tiver a primeira coisa, enquanto todo mundo escolhe a roupa, escolhe a companhia, eu vou escolher saber se tem acessibilidade. Porque se não tiver acessibilidade, aquele convite passa a ser um estresse na nossa vida. Então, essa é a nossa rotina diária. Mas é uma rotina diária que isso não quer dizer que eu não queira sair. Eu quero sair, eu pago imposto, eu trabalho muito, eu quero acessibilidade. E quando a Justiça Eleitoral está mostrando que o mesário ele é importante ser uma pessoa com deficiência, está mostrando que ele é um profissional qualificado, que ele pode ser um representante nosso, ele pode ser candidato, e está dando cidadania. Ele naquele momento, quando o mesário chega para trabalhar, ele é a autoridade máxima daquela zona eleitoral, daquele colégio eleitoral. Então, é uma coisa, desembargador, que eu acho de uma relevância muito grande para a Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral, ela tem que chegar ao povo. E a Justiça Eleitoral, que é aquela justiça que as pessoas têm um preconceito, que acham que a gente trabalha de 2 em 2 anos, que a gente sabe que não é, a partir do momento que ele é a estrela daquele momento, naquele momento que a Pietra chega lá para ser mesária, ela está mostrando que ela é a autoridade máxima da Justiça Eleitoral. Ela está mostrando que ela pode ser candidata e ela defendeu os nossos. Porque o que vieram antes de mim, no tempo do Platão, no tempo do Sócrates, nos matavam. Depois passaram a nos doar para as entidades religiosas e depois passaram a nos esconder. E continuam nos escondendo. Eu acho que aqui a maioria da turma aqui, tirando a Pietra, tem mais de 40 anos ou 35 anos. E o que é que os pais da gente sempre educou? Não olha para aquela pessoa que ele é uma pessoa com deficiência. Por que não olhar? E continuam não nos olhando. E por que não nos olhar? Brasil, você nem parece que você tem uma deficiência, mas eu tenho uma deficiência. Aconteceu um caso assim, tem uns 3 meses, eu fui ao dentista lá em Goiânia, cheguei lá, estava esperando a minha médica, um dente meu doendo, eu estou lá sentado, liguei lá na minha sala e conversando com o pessoal. E aí, deu tudo certo, a entrevista, e eu sorrindo aqui com a Maria Tereza, que trabalha comigo, e tinha 2 senhoras. Aí elas começaram a falar de mim,
na minha frente como eu não estivesse ali. Ela falou para a outra, ele é tão engraçadinho, né? Aí a outra, não, gente, ele não é tão feio, não. Aí a outra falou, não, interessante é ele ser alegre. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar triste, eu não estou aqui, meu Deus, entendeu? As pessoas não nos veem. Olha, e isso é tão berranta coisa. O principal teatro de Goiânia, as cadeiras reservadas para pessoa com deficiência ficam no fundo. Mas por que fica no fundo? Porque eles não querem que a gente apareça. Porque não aparece. Eu vejo muito hoje, Sara, as pessoas falarem assim, olha, a gente está na hora de falar sobre nossos corpos, que nós somos pessoas diferentes e tal. E nós, pessoas com deficiência, nós sempre fomos excluídos. Que bom que as pessoas estão vendo que a pessoa pode ser alta, magra, gorda, branca, preta. Gente, é uma pessoa. E nós que não fomos nem pessoas, nós não éramos pessoas. Que bom que as pessoas olham para mim e falam, aquele cadeirante. Aconteceu uma coisa muito interessante no principal jornal lá de Goiânia, que eu liguei depois para a colega e falo, quem deu o título dessa matéria? Ela falou, porque eu disse, gente, olha que coisa mais assim, desculpa a palavra, mas que coisa mais imbecil. O título da matéria, 2 bandidos e um cadeirante assaltaram a lotérica, e falou, uma lotérica famosa. Eu digo, gente, eu não sirvo nem para ser bandido. Porra! Eu não sirvo para ser bandido. Por que tu não falou 3 bandidos e depois falava como era cada um dos bandidos? Aí, quer dizer, nem bandido a gente não serve. Porque era assim, era 2 bandidos, ao grau. 2 bandidos e um cadeirante. Quer dizer, a categoria baixa. Agora, quando a Justiça Eleitoral, quando as escolas judiciárias estão aqui para discutir e reserva esse espaço para a gente pensa, vai mudar. O IBGE lançou recentemente que, a partir de 1935, todo brasileiro terá, a maioria dos brasileiros terá mais de 55 anos. Então, todas as pessoas que, graças a Deus, nós estamos tendo mais qualidade de vida e estamos envelhecendo, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de acessibilidade. E a acessibilidade, ela não é uma acessibilidade só em rampa, não. A acessibilidade começa lá na entrada do tribunal, quando a pessoa, aquele segurança, já olha para mim com meus olhos e me olha como um cidadão, como uma pessoa. E, Melissa, na sua fala, quando você fala assim, não pergunta se quer ajudar, não. Pergunta. Pode perguntar sim. Você quer ajuda? Quando você está perguntando para mim se você quer ajuda, você já está mostrando para mim que está ali à disposição. Eu sou muito grato. Às vezes eu falo, olha, quero. Não, mas aqui dá para eu subir. Não, mas quero. Por favor, pega no meu lado esquerdo. Eu, como a paralisia infantil atingiu mais a minha perna esquerda, eu preciso mais da ajuda da perna esquerda. Aí eu peço para o meu lado esquerdo, porque o meu lado direito, como eu tenho mais força, vou subir pelas minhas próprias pernas. Mas, aí, agora, se você chega e já pega no meu lado direito, tira a minha força. Mas hoje, a partir do passado, de tantas coisas que a gente já passa no dia a dia, aí eu falo para ele, se você me ajudar pelo outro lado, vai ser melhor para mim. Agora, quando você chega aqui, aí eu falo, aí muita gente, você escuta muito assim, eu ia ajudar, mas a pessoa orgulhosa não quis. Não é que não queira, é porque às vezes você pegou do lado errado dela, ela perde a coordenação motora, às vezes é um lado que ela sente mais dores, porque ela tem uma cirurgia, é o lado que o tato dela funciona melhor, se ela é destra ou não. Mas quando você pergunta para mim se quer ajudar, você já está me passando uma coisa tão bonita que você está dando o seu melhor. Às vezes, quando eu falo assim, não, ou quando aquela pessoa dos meus iguais fala, não, eu dou conta de subir, ela também está querendo provar para ela que ela dá conta, porque todos os dias é uma luta. A vida, eu acho que ela é cheia de dores e a gente vai costurando para todo mundo. Agora, você imagina uma pessoa, qualquer pessoa que tem uma deficiência física, o dia a dia dela tem que começar direito. Eu tenho que sentar, eu tenho que pensar para eu não cair, para a minha coordenação motora. Aí tá, eu saio da minha casa, eu olho para o chão para saber que não está molhado. Os senhores, quando chegar no tribunal de vocês, que vi que próximo onde o pessoal toma água, derramaram água, peça para enxugar, pensa
na luz, quando você for a um evento, quem é seu público, para saber se não tem um autista que vai incomodar com o tipo de iluminação. Então, quando você está fazendo isso, você está olhando com nossos olhos. E a gente quer que as pessoas olhem com nossos olhos, sintam com as nossas dores, seja a minha muleta, seja a bengala da Sara, mas isso não quer dizer que que a gente não quer entrar num lugar sozinho, que a gente não quer chegar e disputar nosso espaço físico, nosso espaço intelectual, mas todo esse trabalho é educacional e começa pela parte emocional para depois chegar no físico. Quando você olha para o colega, qualquer seja ele, com meus olhos, quando você fala para mim, Brasil, você quer ajuda? Sara, você quer ajuda? Você está sendo solidário. A gente não quer pena, porque pena é o ato mais arrogante do ser humano. Quando eu tenho pena, quer dizer que eu estou olhando de cima para baixo, aquela pessoa está inferior a mim. Mas quando eu sou solidário, eu me coloco no lugar dela. E a gente quer pessoa solidária. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. Eu estou muito feliz vendo essa coisa de inovação que a Justiça Eleitoral do Paraná está fazendo, porque quando eu chegar para votar, que eu vi os meus iguais, eu sei que está tendo cidadania. Obrigado. Obrigada, Brasil. Você tem razão mesmo, acho que eu me expressei mal, mas o que eu queria dizer era para as pessoas perguntarem antes de saírem arrastando as pessoas por Não, aí. eu entendi, só estou falando porque, assim, É. para a gente ficar isso, martelar, sabe? Isso mesmo. E agora a gente queria ouvir do nosso presidente, o desembargador Sigurd, quais são as ações que o TRE do Paraná está tomando para garantir que a gente tenha eleições e um processo eleitoral mais inclusivo e para combater o capacitismo, porque a gente sabe que essa é uma das principais metas dessa gestão, né, presidente? Bem, com grande alegria aqui que eu ouvi o depoimento da Sara. Eu soube da existência da Sara numa notícia da Folha de São Paulo, narrando ali, né, a questão da voz na urna eletrônica, e aquilo me impressionou bastante, fiquei com aquilo na cabeça, e daí eu falei aqui com o pessoal aqui do TRE, vamos manter contato aqui com a Sara, para ela expor aí essa experiência e narrou a experiência. Daí, Sara, eu só fiquei em dúvida aqui dessa voz Letícia, o que seria essa voz Letícia? É feita para tudo, né? Não foi só no eleitoral, né? Tá ligado. Essa voz, uma voz sintetizada, né? Ela já tinha sido feita para auxiliar pessoas com deficiência visual, mas no caso das telas, dos smartphones, né, celulares e computadores. Eu, por exemplo, no meu computador, uso a voz Letícia, não é narcisismo, é porque ela realmente é muito prática, ela é muito eficaz, é um arquivo muito leve, né? É o que permite, por exemplo, o Diogo também usar, né, computadores aqui. Imagino que ele, para fazer o trabalho dele aqui, ele usa um leitor de tela, não é isso, Diogo? Qual que você usa? JAWS, também é compatível com a voz Letícia. Então, existem os leitores de tela, que são essa interface que vão transformar texto em áudio. Só que, para esse áudio ser audível, para esse áudio existir, tem que ter uma segunda etapa ali, que é a voz sintetizada. É aí que a voz Letícia entra. Então, eles conseguiram adaptar o sistema das urnas eletrônicas para que essa mesma voz, que já estava pronta, funcione ali, transformando toda a informação da tela em texto. Então, cada nome, né, cada número que a gente digitar ali, ela vai falar simultaneamente, e aí a foto, o nome que aparecer na tela, ela vai falar também. Um confirma, ela vai falar. Qualquer coisa, qualquer interação nossa com a máquina, ela vai falar. Mas é uma voz que, sim, já estava pronta. Tá, não sei, ficou mais claro agora? Claro, não, é que eu achei bonito o nome, né, Letícia? É o meu segundo nome, mas aqui ninguém usa, só me chamam de Sara, então ficou Porque Letícia. eu acho o nome tão bonito que minha filha mais velha chama Letícia. E Letícia, eu acho que é do latim, né? Que significa alegria, né? Exatamente. Então achei que o nome é bem significativo, né? Alegria, Sim, né? também, verdade. Essa questão da alegria, né? Nós temos que pensar na alegria, na forma de
transformar aqui, né, a nossa vida em alegria. Então, achei bastante interessante. Também já conheci aqui de outros encontros, né, o Brasil Nunes, né? Então, também, obrigado aí pelo teu depoimento nessas dificuldades que são aí no dia a dia. E o que me impressionou também na questão aqui da acessibilidade foi um discurso, um encontro que nós tivemos de todos os juízes do Paraná, e nós fomos num polo, tinha um juiz surdo. E esse juiz surdo, ele usa aquele aparelho, né? Esqueci o nome daquele aparelho que... O implante, né? Coclear, implante coclear. E daí ele deu um depoimento ali importante que eu não tinha refletido sobre a urna eletrônica. Ele falou o seguinte, que ele era ex-funcionário do TRE, de Santa Catarina, e ele acabou sendo juiz aqui no estado do Paraná. E ele prestou um depoimento que eu achei muito interessante, como que a urna foi concebida. E eu não tinha imaginado isso. A urna eletrônica, ela foi concebida pensando na questão da acessibilidade da pessoa. Ele disse que viu, e depois eu conversei com outros funcionários, eles também presenciaram isso, de pessoas sem mão, votando, pessoas sem braços votando com o pé. Mas como isso, então? Por causa da forma que foi concebida ali a urna eletrônica, o teclado possibilita que a pessoa votasse ali com o cotovelo e votasse com o pé. Então, daí esse depoimento dele me fez refletir sobre o que é a urna eletrônica, e esse magistrado disse que foi concebida a urna eletrônica já pensando nisso. Daí eu fui pensando nos outros fatores de acessibilidade da urna, daí a Libras, a questão ali da voz, né, que agora você, né, contribuiu muito aqui, né, a Sara que nos explicou como é que foi. Então, ela tem toda ali uma questão de acessibilidade da urna eletrônica. A pessoa surda pode votar, a pessoa cega pode votar. E aquilo lá me fez refletir como que é importante, né, a eleição, a urna eletrônica já foi concebida assim, visando a pessoa com deficiência. O Braille também, né, tem o Braille ali. Então tem uma série aí de requisitos de acessibilidade da urna eletrônica. E daí até nós chamamos aqui, teve um encontro aqui de todos os sistemas aqui em Curitiba, semana passada, e veio um técnico aqui do TSE, e nós chamamos ele para dar uma explicação aqui sobre toda a questão da acessibilidade da urna eletrônica. Ele fez, inclusive, testes aqui com 2 pessoas cegas, para ver se podia melhorar ainda mais ali a questão da acessibilidade da urna eletrônica. Então, veja bem, isso aí me fez ainda refletir mais ainda sobre o caminho correto que nós temos que seguir, visando a questão da acessibilidade no processo eleitoral, porque a urna eletrônica ela já foi concebida pensando aí na questão da acessibilidade. E alguns anos atrás, eu comecei a ter contato com pessoas cegas e pessoas surdas. E aquilo lá me levou, eu fiquei impressionado com relatos de pessoas surdas que eram interceptadas pela polícia, e a pessoa surda ia lá mostrar o documento que ela era surda, que não podia ali se expressar, e ela foi até abordada de uma forma violenta porque o policial achou que ela ia pegar uma arma. Depoimentos também de pessoas surdas que vai no médico, daí não tem ninguém que entenda Libras ali, dá uma receita errada para ela ficar doente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas cegas e fui ali, vendo ali o dia a dia nessas dificuldades. E daí, vindo aqui para o Tribunal Regional Eleitoral, bem antes ali no Tribunal de Justiça do Paraná, me deu a ideia ali de
constituir uma comissão de acessibilidade. Isso faz muitos anos. E naquela época era eu e mais uma funcionária. Mas o que aconteceu? Veio evoluindo a questão da acessibilidade. E uma pessoa fundamental na história da acessibilidade no Poder Judiciário é a ministra Nancy Andrighi. A ministra Nancy Andrighi, quando ela foi corregedora, ela editou normas visando a acessibilidade ali no Judiciário. Isso foi de uma forma pioneira. E aquele grupo que eu fazia parte, que era eu e só que ela era uma funcionária ali, visando a questão da acessibilidade, aquilo se expandiu e teve uma força muito grande. Tanto é que hoje o CNJ tem ali cobranças da questão da acessibilidade. Hoje os tribunais são obrigados a cumprir a questão da acessibilidade, e não era assim há um tempo atrás. E eu recebi uma funcionária, uma professora, né, uma estudante que está fazendo doutorado ali em Santa Catarina, quis falar comigo a respeito aqui das questões de acessibilidade do TRE, dos nossos projetos, e eu falei para ela, você tem que conversar com a ministra Nancy Andrighi, porque é ela que mudou a história aqui do Poder Judiciário, e converse com ela, por que veio isso, por que ela imaginou essa questão dessas normas aí de acessibilidade no Poder Judiciário. E vindo aqui para o TRE, então nessa experiência que a gente teve no TJ, a gente viu como é difícil a questão da acessibilidade. A gente fazia reunião ali para discutir problema, questão de acessibilidade, iam lá 3, 4 pessoas e meia dúzia de pessoas. Então a gente foi acompanhando com isso aí, e chegando ao TRE, a gente imaginou de dar um implemento aí na questão da acessibilidade. Daí eu também tive a grata alegria, Brasil, com você também, de conhecer aqui a Pietra, né? A Pietra também foi uma grande alegria que eu conheci aqui a Pietra. A Pietra já tinha aqui um trânsito no Tribunal Regional Eleitoral, e veio a nossa ideia aqui de a Pietra ser a nossa embaixadora da acessibilidade. E a Pietra foi muito importante que ela deu entrevistas, ela é uma influencer, né? Ela já tinha uma história, uma relevância muito grande, e ela nos ajudou aqui na questão da acessibilidade, fazendo vídeos, chamando ali as pessoas com deficiência para que se alistassem eleitoralmente. O primeiro desafio nosso foi aumentar o número de pessoas com deficiência como eleitor. Então foi muito importante ali a presença da Pietra. Teve vídeos que acabaram circulando aqui no nosso transporte coletivo, né, Pietra? E a Pietra acabou tendo aí uma visibilidade muito grande e trazendo aí essa questão para a justiça eleitoral. Fomos algumas entidades de DAO, aqui no Paraná chama-se, o nome que é assim hoje em dia, assim até hoje em dia, chama APAI, que é a Associação do Pais e Amigos Excepcionais, que é uma entidade relevante também que presta esse serviço para as pessoas com deficiência intelectual. E fomos levando essa ideia para aumentar o número de pessoas com deficiência como eleitores. E agora chegou, né, resumindo aqui, para não ficar falando muito, veio aqui agora no nosso projeto que é fazer com que as pessoas com deficiência possam trabalhar como mesários. Então esse teu depoimento aí, Brasil, da importância, né, dessa questão de pessoas com deficiência trabalharem como mesário serve de incentivo aqui para nós. Então nós temos um desafio. Qual que é o desafio? É que em cada local de votação, pelo menos, nós tenhamos 2 pessoas com deficiência. Todo tipo de deficiência, pelo menos 2 pessoas nos locais de votação. Como a gente sabe, no local de votação tem várias sessões, né? Então a ideia é que, pegando aqui no Paraná, somando todos os locais de votação, multiplicando por 2, vai dar um número aí aproximado de 10 mil pessoas. Só que é uma empreitada difícil, porque a gente tem percorrido o estado do Paraná e a gente tem visto ali, infelizmente, que pessoas levantam ali o capacitismo, né? Querendo levantar que como a pessoa com deficiência poderia trabalhar ali como mesário. A gente pensou como mesário também e como auxiliar do juízo.
Daí vieram algumas pessoas falar comigo, não, mas então eles vão trabalhar lá, ajudando fila, tal, etc. Eu falei, não, a gente quer a campanha que trabalhe como mesário, porque a nossa luta aí é contra o capacitismo. A gente quer dar essa visibilidade para que as pessoas com deficiência possam trabalhar como mesários. Daí, como é que vai ser uma pessoa cega vai trabalhar como mesário? Daí, fiquei pensando, a gente tem aqui com os manuais de votação, a gente pode transformar aquele manual de votação e ver como uma pessoa, né, cega pode nos ajudar ali como mesário. Então, agora nós estamos na campanha de atrair essas pessoas com deficiência para que possam ser como mesário. Eu fui andando aqui no Paraná, falando com alguns chefes de cartório. Tem chefe de cartório que falou, mas não consigo, não vai dar. Eu falei, não, vai ser possível. Mas aí ele falou para mim, mas eu liguei aí para pessoas com deficiência para virem trabalhar, eles não querem vir trabalhar como mesário. Eu falei, a gente não pode pensar assim, então mantenha contato aí com as entidades, as pessoas com deficiência, vão ver o que a gente pode fazer para vir aqui e as pessoas com deficiência virem trabalhar. Daí também mantivemos aqui um contato com o pastor, que é também uma pessoa aqui de relevância aqui em Curitiba, da Primeira Igreja Batista, que também nós expusemos aqui, e ele também vai se inserir no nosso projeto de fazer também que aumente aqui, né, esse nosso projeto das pessoas com deficiência, esse número, 10.000 pessoas, seja possível vir aqui trabalhar no dia das eleições no estado do Paraná. Mantivemos também contato com o reitor da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é um irmão marista, né, falando agora da Igreja Católica, né, também expusemos aí a questão para ele, e estamos indo aí percorrendo os locais. Vamos agora, na segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, e colocando aí essa proposta. Então, é uma proposta que encontra barreiras. As barreiras das pessoas. Você vê como que é a questão... as pessoas, né, colocam dificuldades de você fazer isso. Então, nós estamos aí nessa fase de vencer essas barreiras e conseguir que esse nosso projeto seja realizado. Então, essa aqui é o grande desafio agora aqui do TRE, é fazer com que as pessoas com deficiência possam trabalhar aqui, nós chegarmos aqui um número de 10.000 pessoas. Quero saudar também o nosso diretor da CODEG, né, o desembargador Jorge Luiz Dallagnol, né, obrigado aí pela presença. Então, seria esse aqui o nosso projeto de agora, fazer isso e também colocar para as outras escolas, como as escolas são importantes, né, na questão das pessoas com deficiência. A escola nossa aqui, ela desenvolveu também um trabalho importante e a gente vai continuar agora, vamos esperar as convenções partidárias, que é um projeto chamado Supera, que começou aqui com uma reunião com as pessoas com deficiência, as dificuldades que elas estão tendo, para que elas possam se lançar como candidatos de maneira plausível aqui, que possam atrair votos. Por exemplo, nós tivemos um relato que eu sempre conto de uma pessoa cega, que ele foi fazer aquele santinho dele lá, né, para dar para os eleitores, só que a foto dele ficou fora de foco, ele olhando lá para o lado esquerdo, direito, e não ficou olhando para frente. Por quê? Porque a pessoa que tira uma foto de uma pessoa cega tem que, né, colocar lá, né, chamar a atenção que vai tirar a foto dela para não ficar fora de enquadro. Isso prejudicou toda a candidatura dela. Então, nós fizemos aí um manual de acessibilidade. Você vai mostrar aqui também, né, o nosso manual aqui, né, uma resolução, né, em libras e tal. Fizemos aí esse material e queremos agora, nesse segundo momento, quando tiver o resultado das convenções partidárias, pessoas com deficiência, que poder dar um curso aqui, trazer o nosso pessoal da escola, como eles devem agir, como que se devem ali encarar esse desafio, né, ser pessoa com deficiência e sair candidatos. Então, seria essa aqui a nossa preocupação maior no momento. E agora, acho que nós abrimos, não sei, abrimos aqui para debates, né? Se alguém quer fazer aqui uma pergunta, principalmente para a Sara, né? E para o Brasil. E para
sabemos aqui que podemos fazer. Alguém tem uma pergunta aí para fazer? Enquanto a pessoa que quiser perguntar vai pensando aí numa questão, presidente, acho que a gente pode aproveitar o gancho para anunciar aqui um projeto inovador aqui do TRE Paraná. Como o presidente falou, a intenção é subsidiar, instrumentalizar pessoas com deficiência para que elas tenham acesso às informações necessárias para que elas saiam candidatas nas eleições. Então, esse é um projeto que foi desenvolvido pela área de inovação e acessibilidade aqui do TRE do Paraná, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social. Ele foi idealizado pelo nosso servidor Diogo Fraga Ferreira, porque ele, como diz a Sara, né, ele faz uso desses recursos de voz sintetizada, e ele dizia, aonde que a gente pode ouvir uma resolução de registro de candidaturas? Em lugar nenhum. Como que eu vou ser candidato se eu não sei quais são as regras? O que eu tenho que apresentar? Como é que funciona uma convenção? Então, o Diogo idealizou esse projeto e a gente está finalizando ele agora. Ele, em breve, vai entrar no YouTube do TRE Paraná. A gente vai mostrar um teaser para vocês, só uma amostra. A gente conseguiu gravar em Libras, então a resolução foi gravada pela Fernanda Mota Fontoura, que é a nossa intérprete de Libras. A gente teve a locução do Bernardo Gonzalez, a edição foi da Lume Yoshino, e a gente contou com a consultoria de alguns chefes de cartório e servidores aqui para nos ajudar. Então, queria agradecer aqui também a participação da Adriana Munk, da Alexandra de Lima Bossardi, da Ana Lúcia Germano Costa, do Olívio Túlio Neto e também da nossa intérprete de Libras, a Tami Nascimento. Lamartine, pode, por favor, passar? É só um trechinho, só para vocês verem como é que vai ficar esse projeto, que é um projeto do qual a gente se orgulha muito. Resolução número 23.609, de 18 de dezembro de 2019, dispõe sobre a escolha e registro de candidatas e candidatos para as eleições. Artigo 1º. Esta resolução disciplina os procedimentos relativos à escolha e ao registro de candidatas e candidatos nas eleições gerais e municipais. Capítulo 2. Das Convenções. Artigo 6º. A convenção para a escolha de candidatas e candidatos e deliberação sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas estabelecidas no Estatuto Partidário ou no Estatuto da Federação, conforme o caso. Parágrafo 1º. Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo 1º desse artigo, os partidos políticos e as federações deverão: Inciso 1. Comunicar por escrito ao responsável pelo local com antecedência mínima de uma semana a intenção de realizar a convenção. Inciso 2. Providenciar a realização de vistoria às suas expensas, acompanhado por representante do partido político ou da federação e por responsável pelo prédio público. Inciso 3. Respeitar a ordem de protocolo das comunicações, na hipótese de coincidência de datas e pedidos de outros partidos políticos ou federações. Uma salva de palmas para o Diogo, que trouxe essa ideia aqui para a gente. Por gentileza, quem fizer a pergunta, só peço, por favor, que levante a mão. As meninas do cerimonial levarão o microfone e só digam o seu nome e de qual estado ou instituição pertence para a gente poder só captar o som. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Rubiane Creus, sou da EGE, do TRE do Paraná. Eu quero parabenizar o Brasil e a toda a organização do CODEGE. Eu conheço o Brasil desde 2019, no encontro de assessores, lá no Mato Grosso, em Poconé. Já me apaixonei pela história do Brasil desde então. Eu acredito que todos nós, amigos e parceiros do Brasil,
Nós conhecemos essa luta árdua do Brasil pelo respeito sobre e para todas as pessoas, independente se precisam de acessibilidade ou não. Brasil, você, como secretária de comunicação, como um representante da imprensa de uma organização pública tão importante que é a Justiça Eleitoral, como você visualiza, de uma forma efetiva, o combate ao capacitismo? Porque nós temos as nossas campanhas, mas nós sabemos, porque nós estamos do lado oposto do balcão, onde se encontra o cidadão e a cidadã. Você, como servidor da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal da Democracia, como nós, servidores e servidoras, podemos colocar as nossas campanhas efetivas para cada pessoa que está lá fora, nos acompanhando. As pessoas não estão aqui dentro hoje no auditório, mas elas esperam de nós ações efetivas. Como combater realmente o capacitismo e toda forma de preconceito? Biane, obrigado pelas palavras, eu fico até emocionado, porque eu acho assim, para fechar assim, em termos resumidos, esse tipo de ação agora, nós como gestores, como Justiça Eleitoral, nós que falamos em nome da Justiça Eleitoral, que podemos mudar, que é a coisa mais importante, eu acho que qualquer cidadão, é o voto. E que, a partir do momento que a gente dá esse espaço para o cidadão, a pessoa com deficiência física, ela ser incluída no processo, a gente já está mudando a situação. Projetos como esse aqui de Curitiba, se todos os tribunais abraçassem de forma, cada um com suas particularidades, mas levassem para os seus estados, fizessem isso, eu acho que só divulgando, só falando, nos incluindo, e se nos incluir, vai ter gente sim. Desembargador, sabe por que não estão achando pessoas para trabalhar? É porque nós nunca fomos incluídos. A partir do momento que o senhor leva esse projeto, que um chefe de cartório começa a mostrar essa cultura de inclusão dos outros anos eleitorais, vai sobrar pessoas. Se nós nunca fomos incluídos nesse processo, Biane, como é que nós vamos existir? Como é que eu vou mostrar minha cara? Olha, eu vejo assim, as propagandas do governo federal mostram uma criança bonitinha, escova o dente, o banheiro adaptado, ela pega uma mochilinha, coloca, entra no ônibus, vai para a escola. Essa não é a realidade da pessoa com deficiência física. Essa não é a realidade da maior parte dos brasileiros, que a mãe não tem nem com quem deixar seu filho. E olha que já tem dados estatísticos que a mulher que tem uma pessoa que tem um filho com deficiência, o marido deixa ela. Ela cria seu filho solo. Agora, você imagina eu chegar e falar, como eu ouço muita campanha falar assim, olha, a empresa quer contratar pessoas com deficiência física, mas não tem. Elas não têm qualificação. Mas elas não têm por quê? Porque não são oferecidas qualificação. Tem que começar lá na base, na escola, na inclusão. Na escola tem que ter, mas para colocar uma criança com autismo na turma, vai ter que uma pessoa para acompanhar. Tem que ter uma pessoa para acompanhar, sim. Ela tem que ser inclusa, ela tem que estar junto. E nós mudamos no pequeno gesto. Começa na casa da pessoa. Quem tem amigos que tenham qualquer uma deficiência física, ela sabe das necessidades, já sabe. Meus amigos, quando viajam, falam assim, meu amigo ligou, Brasil, você gosta de viajar? Não vai em Machu Picchu. Aí outro falou, Brasil, você não vai na Grécia, porque não é acessível. Então, essas pessoas começam a ver com nossos olhos. E é isso que a gente precisa, que os poderes políticos, social, a sociedade, no geral, nos vejam com olhos deles, nos incluam. A partir do momento que vão nos incluir, nós vamos estar lá presente, nós vamos sair das nossas casas, nós vamos no show, nós vamos ser candidatos, e nós vamos olhar para os nossos. Se não for assim, é educação, 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 e nos incluindo. Eu deixo assim, eu fico com muita alegria, quando eu conheci hoje o projeto mais a fundo do que vocês já vêm trabalhando aqui em Curitiba. Isso é uma inovação para o Brasil. Eu queria que o TSE tivesse aqui presente, para olhar
Eu queria que chegasse na ministra, falar, ministra, não vamos só fazer campanha próxima às eleições, ministro, não vamos fazer campanha só para as eleições, vamos educar aquele chefe de cartório lá da zona rural que fica lá no Amapá, no Macapá, em Goiás, no Tocantins, para ele ver a importância que uma pessoa com deficiência física ela vai estar incluída, aquela pessoa que tem mais de 70 anos, que se acha que ela não pode mais oferecer o trabalho dela, ela vai estar incluída. Ela tem dificuldade de locomoção, mas ela tem um acúmulo de conhecimentos que antes foi negada, a pessoa é excluída, aposentou, ela é excluída. A coisa que mais me perguntam, as pessoas mais ouvidas, chegam para mim, meu filho, você trabalha, você não é aposentado, porque o nosso maior troféu era aposentar e nos esconder. Então, desembargador, abra, esse projeto que o senhor está fazendo, abra para os cartórios, nós queremos sim. E se o senhor falar aqui, exige, o senhor tem uma voz ativa, exija mesmo. Eu quero esse número sim, porque é possível. É porque é muito cômodo. Eu vim da zona eleitoral, já trabalhei em zona eleitoral, para um chefe de cartório que não tem essa visão, ele não ir procurar um APAIO, um Instituto do Cego, para falar, olha, você tem uma pessoa capacitada, ela vai sim, ela vai querer. Nós queremos independência, nós queremos direito, e a gente só vai alcançar isso com educação e com oportunidades. Acho que eu fui meio prolixo. Mais alguma pergunta? Ok, muito obrigado. Quem? Dona Noemi levantou o braço. Levantou a mão? Estava dando Deu um tchau, obrigado. Desembargador Dallagnol. Boa tarde. Nem vou mais falar nisso, né, que estamos aqui o dia inteiro. Mas eu não tenho uma pergunta, eu tenho um desafio. Presidente, primeiro eu quero lhe parabenizar pela sensibilidade, pela coragem e pela maneira como o senhor está contornando um problema social seríssimo. Parabéns, eu fiquei encantado com a apresentação aqui, parabéns ao Brasil, a Sara, doutora, desculpa, Melissa, parabéns, foi... E fazendo eco aqui a resposta, e em coro com o que foi dito aqui da mesa, Rúbia, eu acho que a tua pergunta foi muito procedente, e eu há pouco falava com a Renata, para a gente fazer algo desse sentido. Então, a Rúbia dizia algo que eu também pensei, mas como é que nós vamos fazer alcançar a população lá fora? Eu tenho uma ideia, pode ser um nome melhor, eu só estou botando fora uma ideia, um projeto, né? Fala, Letícia, em que nós demos voz àqueles que, sofrendo de incapacidades, têm direito, vontade, querem trabalhar e, de qualquer modo, são excluídos por nós todos. Porque o depoimento de vocês me tocou muito. E, assim como a mim, eu tenho certeza, como muitos de nós aqui, nós reproduzirmos, presidente, esse depoimento fará com que muitas outras pessoas, à semelhança do eminente presidente Seguro, tenham essa sensibilidade em olhar com outro olho essas situações que, às vezes, por ignorância, por desconhecimento, ou seja, por que motivo for, passa de lampejo por nós e a gente não dá a devida atenção. Então, fica até um desafio, hein? No Rio de Janeiro, quero ver a escola que vai levar um projeto dessa natureza para demonstrar. Nós vamos botar aí em prática, nós vamos ganhar. Agradecemos a participação de todos no painel. Ayrton de Santa Catarina, então fica o convite para falarem com a Cláudia ali da EGE, ou EGESC, mandem um e-mail, né, TRE de Santa Catarina, para quem quiser importar o nosso EAD de acessibilidade, ele está à disposição. Ele trata de acessibilidade em geral, e no final do processo nós conseguimos incluir a acessibilidade eleitoral, que ficaria para ser um segundo curso. Então, ele está completo, está à disposição, alguns TREs já pegaram, um TRT e o próprio TSE, ele está lá. Tá? E a gente torce que um dia ele vá parar numa plataforma nacional, para a gente não precisar que vocês peçam para daí a gente colocar à disposição. Obrigado. Agradecemos. Eu vou repassar agora a palavra à Eliane, das assessorias.
e a Flavinha, das assessorias de comunicações dos TREs. Vou fazer o seguinte, porque elas, como têm voo marcado, após continuamos. Nada de ofício para pedir os cursos da IGESC, pelo amor de Deus. Senão a minha diretora tem que assinar um ofício. E eu tenho que redigi-lo. E-mail, tá? Peço que no futuro as outras escolas passem a adotar isso também, e nós vamos ter no futuro um formulário eletrônico, tá? Mas e-mail. Nada de ofício. Obrigado. Obrigado pela pergunta, muito pertinente. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ondulados no ombro, castanhos, tenho mais ou menos 1,68 m, estou usando uma camisa listada em azul e branco, e uma calça social preta e uma botinha preta. Vou falar fora do microfone, aprendi com a Sara. Flávia, quer se autodescrever? Depois? Bem, nós vamos falar rapidamente, não queremos tomar muito tempo dos senhores e senhoras, né? O coffee break já vai ser servido, ninguém quer tomar café frio. Bem, nós fizemos a nossa reunião, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade ao desembargador Dallagnol, ao desembargador-presidente do TRE do Paraná, nosso encontro paralelo ao encontro das atividades do CODEG. Foi um momento muito importante para nós discutirmos os nossos trabalhos, falamos das nossas dores, das nossas alegrias, fizemos uma reunião virtual também com o TSE, o assessor novo também nos colocou o que está acontecendo lá. E, entre as nossas discussões, nós conversamos bastante também sobre o trabalho em conjunto com as EGES. Né? Como todos sabem, a comunicação ela tem que ser uma atividade estratégica. Não se faz comunicação de forma departamentalizada, né? Cada um olhando para um lugar. E nós, enquanto instituição da Justiça Eleitoral, nós temos que ter o mesmo foco, partir do mesmo lugar para alcançar os nossos objetivos, que estão no nosso planejamento estratégico, né, nas resoluções do CNJ. Então, nós temos uma série de atividades para cumprir. E é muito importante esse alinhamento também com as EGES. Enquanto vocês trabalham com o exercício da cidadania, com a capacitação, nós também estamos trabalhando esse lado. Então, essa união de esforços só vai contribuir para a melhoria da nossa reputação perante a sociedade, para o nosso reconhecimento. Como todos sabem, desde 2018 houve uma mudança de paradigma, né? Até então, os partidos eram os atacados, os candidatos. A partir de 2018, a Justiça Eleitoral começou a ser atacada na sua integridade, no seu processo eleitoral. Então, nós temos uma missão muito importante em relação a isso e queremos colaborar com as atividades da escola também. Tá? Agora a Flavinha vai continuar. Oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Flávia, assessora de comunicação do TRE de Alagoas. Sou uma mulher branca, baixinha, 1,54 m, cabelo curto, olhos azuis. Estou vestindo uma blusa xadrez preta e branca, uma saia preta, meias pretas e uma botinha preta também. Fiquei aqui responsável por falar mais sobre a parceria das EGES com as ASCONs, especificamente nos projetos que a gente já vem trabalhando, né? Primeiro, queria agradecer ao desembargador Dallagnol, que é um grande parceiro da comunicação da Justiça Eleitoral. Vocês não sabem, mas o desembargador também faz curso de comunicação pública. Já fizemos 2 cursos juntos lá em Santa Catarina, então também é um entusiasta da comunicação. Primeiro, a gente queria mostrar um projeto lá do TRE de Alagoas, que eu, junto com o Gustavo e o desembargador Carlos, a gente fez assim, em 15 dias, a gente precisava falar sobre desinformação dentro do projeto Eleitor do Futuro, né, no ensino médio e ensino fundamental. E aí a gente pensou como integrar a ASCON e a EGE, e aí a gente lançou um concurso de vídeos para redes sociais, junto com a Secretaria Municipal de Educação. A gente vai mostrar para vocês o vídeo vencedor. A gente premiou as 3 principais iniciativas eleitas pelos próprios professores e estudantes. E esse vídeo a gente teve centenas de visualizações, tanto no TikTok do TRE,
quanto nas redes sociais também da Secretaria, porque as crianças, além de gravar os vídeos, elas levaram o tema da desinformação para dentro dos seus lares e debateram muito com suas famílias sobre o assunto. Então, eu vou passar só o vídeo vencedor para vocês verem como foi esse projeto lá em Alagoas. É o vídeo na horizontal, Lamartine. É o vertical. É o vertical. Ah, é o vertical, desculpa. É. Muitas pessoas estão recebendo mensagens fraudulentas, com desinformações de mensageria pedagoga. Pela democracia, lutarei por uma política participativa com igualdade de direitos e inclusão das pessoas com deficiência. Vote Ana Silva Verde. Agora estamos aqui com o técnico do TRE, A notícia dessa absurda. Elas passaram para causar desinformação na população. Sempre que receberem mensagens suspeitas ou proteger certezas fraudulentas, precisem as fontes confiáveis, como essa aí do TRE, que mostra incentivar as mulheres na política. Bom, então, assim, é sem custo, né? A EGE fez uma parceria com a Receita Federal para a gente poder premiar esses alunos vencedores, e a gente teve muita gente engajada, mais de 200 alunos, mais de 25 vídeos que a gente recebeu e analisou. E tem uma segunda iniciativa, que é do TRE de Pernambuco, junto com a EGE, com a Ascom, que trata do projeto da campanha Meninas Bora Votar, que também envolveu os dois setores, e a gente quer mostrar para vocês que essa iniciativa de integrar Ascom e EGE pode trazer grandes frutos para o tribunal. Então, agora é o vídeo na horizontal. Lamartine, o outro vídeo agora. Oi, gente, eu me chamo Catarina, sou da exposição do Malala, e a gente está falando um pouquinho da importância do voto. Mais meninas com título de eleitora na mão indo às urnas exercer o direito ao voto. Esse é o objetivo da campanha Meninas Bora Votar, realizada por jovens ativistas do projeto Meninas em Movimento pela Educação, da ONG Centro das Mulheres do Cabo, com o apoio da Fundação Malala e ActionAid Brasil. É de extrema importância as meninas votarem para reivindicar nossos direitos como meninas e saber se as políticas públicas estão sendo ativadas diante de nós pela nossa proteção e também pelos nossos direitos. A ideia é possibilitar as meninas refletirem o papel de cada uma delas enquanto eleitora e que esse papel tenha a ver com as mudanças que nós queremos para a nossa cidade. A campanha Meninas Bora Votar é direcionada a jovens a partir dos 15 anos e foi apresentada durante uma exposição do programa Eleitora e Eleitor do Futuro, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral TRE Pernambuco, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. O Eleitora e Eleitor do Futuro é a principal ferramenta de conexão e educação da justiça eleitoral para levar consciência política aos futuros eleitores. Outro projeto de incentivo ao voto, coordenado pelo Fórum da Juventude do Cabo, foi apresentado durante o evento. O FOJU vem com essa campanha da jovem eleitora e eleitor, né? A gente está indo nas escolas e a gente vai informar sobre esses jovens, que a maioria dos jovens daqui não sabem que o Cabo é a quinta cidade do Brasil mais vulnerável para jovens viverem e a primeira cidade de Pernambuco que mais mata esses jovens, mais vulnerável aos jovens negros e negras. Então, a gente vai contextualizar essas escolas do porquê a gente está nesse ranking, a gente está liderando esse ranking e também para incentivar esses jovens a mudar a sua realidade através do seu voto. O programa Eleitora e Eleitor do Futuro realiza apresentações em escolas públicas e privadas e em entidades voltadas à educação de jovens. A visita pode ser solicitada pelo telefone 81 3194 9216. Então, gente, só concluindo a nossa participação, a gente também queria integrar os projetos da EGE no que diz respeito à linguagem simples,
porque os assessores já estão sendo capacitados há muito tempo sobre o assunto, né? E a gente já tem a expertise de utilizar a linguagem CIP nas redes sociais e no jornalismo, a nossa grande maioria tem formação em jornalismo, e também na realização de media trainings para os magistrados e magistradas, para que eles possam conceder as entrevistas nos cartórios eleitorais dos seus municípios e conduzir a imprensa durante a eleição. Então, essas são as nossas sugestões, né, para vocês, e que vocês vejam a Ascom não como um órgão a par da EGE, mas sim como um órgão que integra todas as ações, e a gente pode trabalhar muito juntos, e a nossa expectativa é que depois desse CODEG a gente tenha iniciativas parceiras para ajudar no processo eleitoral. Gente, antes de sair para o COF, a Sara queria dizer umas palavras finais para a gente. Sara. É bem rapidinho, na verdade, só para fazer um agradecimento final pela oportunidade, não só, mas para o presidente, para agradecer pela iniciativa, né? E quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, a gente não está falando só de cumprir a lei, né? A gente está falando de pessoas que têm muito a somar. A gente tem muito a somar, né? Tem uma música da Tata Mendonça, não sei se vocês conhecem, que fala: o mundo precisa de nós. Ela é uma pessoa com deficiência visual. E o mundo precisa de nós, de verdade. A gente tem muito a somar, a gente tem muito potencial subaproveitado, né? E a gente precisa disso, de visibilidade, de respeito, de acessibilidade, de estímulo, né? Então, era só isso, era um agradecimento final. Muito obrigada. Agradecemos a todos os integrantes do painel. Muitíssimo obrigado. Uma salva de palmas a todos novamente, por favor. E agora, por gentileza, oferecemos um coffee break no hall de entrada deste tribunal. Voltaremos em breve.